Seja bem-vindo ao Boteco do Ferreira e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as cervejas de trigo. Trouxe aqui 5 cervejas para a gente poder experimentar e logo depois da vinheta você vai descobrir um pouquinho mais sobre as cervejas de trigo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre as cervejas de trigo. E as cervejas de trigo elas são originadas lá na Europa. O trigo é usado há mais ou menos um bom tempo nessa parte da fermentação da cerveja, mas muita gente se engana achando que o trigo faz parte total da cerveja. Por exemplo, que ao invés de ela ser só com malte de cevada, ela é feita só com malte de trigo. E na verdade não é bem assim que funciona. As cervejas de trigo, normalmente elas usam de 30% a 70% de malte de trigo e o restante de malte de cevada. O interessante é que, às vezes, eles não usam só trigo maltado, eles podem usar também trigo não maltado. E algumas diferenças que a gente tem, alguns trigos escuros, que são as Dunkelweizen. Eu não trouxe nenhuma aqui, mas tem o estilo Dunkelweizen, por exemplo. Eu trouxe aqui 3 Hefeweizen, então a gente tem a Hofer Hefeweizen, a Paulaner e a João Gordo. Tem uma Weiss, chama Weissmann, da Bernardes, e tem uma Witbier, da Latrap. Então a Witbier é uma belga, a Weiss são cervejas de trigo claro, então são cervejas, vamos dizer que as mais comuns de trigo. As Hefeweizen são aquelas que possuem a levedura dentro da garrafa, aquela que você tem que dar uma balançada e colocar. Por isso que muita gente se pergunta por que o garçom normalmente serve assim. E vamos falar um pouquinho de cada uma. Bom, para ficar mais fácil a explicação, vou classificar aqui então mais ou menos como se fossem 3 estilos no mesmo. Então a gente tem as cervejas do tipo Weiss, como a Weissmann da Bernardes. A gente tem a Cristal, que são cervejas de trigo que são filtradas. Então você pode tomar uma cerveja de trigo e ver que ela não é daquele jeito opaca, daquele jeito mais grosso, mais encorpado, como parece ser no copo. E a gente tem as Hefeweizen, que são aquelas que a levedura fica na garrafa e como você usa aqueles copos maiores, né? Aqueles copos de Erdinger, por exemplo, que você tem que servir até um certo ponto, mexer e jogar para aquela parte da levedura contribuir com a espuma e aí ficar numa apresentação bonita da cerveja. Então essas cervejas, as Weiss, né, Weiss, Hefeweizen e Cristal, que a gente pode se enquadrar mais ou menos no mesmo estilo, segundo o BJCP, elas têm mais ou menos o IBU delas de 8 a 15, então são cervejas nada amargas, né, de 8 a 15 de IBU, comparado com outros estilos, elas quase não têm amargor. O álcool delas chega de 4,3 a 5,8, 5,6. Então são cervejas menos alcoólicas, mais refrescantes. Essas cervejas de trigo normalmente elas são mais para o calor. Algumas das Weiss, assim, elas conseguem trazer muito, mas muito cheiro assim, de banana, muito cheiro de cravo, que é um clássico do fenol, que é liberado pelo malte. E no caso das Hefeweizen também tem um pouquinho, às vezes, cheiro de chiclete. Então são uma das características que você pode encontrar numa Weiss. Bom, mas é isso, são originadas na Alemanha, então na Baviera, e seguem a lei da pureza alemã. Então água, malte, levedura e lúpulo. O cheiro de lúpulo é quase nulo, então você quase não sente tanto lúpulo. Bom, as Dunkelweizen, a gente pode separar agora. Weizen são as cervejas que a gente pode caracterizar como trigo, né? E Dunkel é mais ou menos escuro em alemão. Então, são as cervejas com trigo escuro. Então, basicamente, são as Weiss, aparentemente escuras, né, na aparência. E elas também seguem mais ou menos a mesma linha de uma Weiss branca, como a gente pode chamar, uma Weiss normal, que ela tem também de 4,6% de álcool até 5,6%. Então, são cervejas leves também, alcoolicamente falando. Aí, mas no amargor, elas são, às vezes, por causa do malte escuro, às vezes consegue trazer o que muita gente pensa que é doce, mas um pouquinho mais amarga. Então elas têm normalmente 10 a 20 de IBU. Então são cervejas que remetem um amargor um pouquinho maior. E só que as Dunkelweizen elas não são assim tão facilmente encontradas assim. Existem rótulos famosos, mas não é uma cerveja que, pelo menos aqui no Brasil, que está sempre em toda a prateleira. Não é tão fácil de encontrar e também não é muito gosto, não é uma coisa que sai demais assim. Com o nosso calor aqui, as Weiss brancas, elas são as brancas, né? Desculpa. Elas são muito mais populares. Bom, as Weizenbock, se você falar hoje para os seus pais, provavelmente, pai, você tomava cerveja Bock, Kaiser Bock, ele vai lembrar de provavelmente alguma cerveja que ele tomava no frio,
E como agora a gente está aqui, né, entrando em abril, já está começando a fazer um pouco mais de frio, a gente já está começando meio que mais ou menos a entrar no inverno, bem perto do inverno, as Weizenbock elas são interessantes porque elas são cervejas de trigo que são mais alcoólicas. Então a gente tem assim até 8% de álcool, no mínimo 6,5%, então logo de cara já é diferente de uma Weiss convencional, diferente de uma Pilsen convencional, então já é uma cerveja um pouco mais alcoólica, que a gente pode tomar bem quando está muito frio, né? Dá aquela sensação de você estar ficando quente, de que está te aquecendo. E elas são um pouco mais amargas também, além das Dunkelweizen. Então, assim, de grau aí de amargor, a gente tem as Weiss, as Dunkelweizen, as Weizenbock. Essas aqui elas chegam até 30 de BU, então a gente já pode começar a chegar aí num nível de amargor bem perto de uma IPA bem básica. Escuras, esses Dunkelweizen e essas Weizenbock são difíceis de encontrar, mas se você encontrar, vale a pena comprar. Bom, e por último, vou falar da Witbier. Witbier é uma das cervejas que, essa invasão de cervejas belgas que vem pro Brasil, desses estilos belgas, é muito fácil de encontrar. No caso da La Trappe, é muito fácil de encontrar, no caso esse rótulo específico, mas tem milhares de outros rótulos. E o grande barato dessas cervejas aqui, que elas são cervejas de trigo, normal, mas o cheiro que eles resgatam com esse estilo belga de fazer cerveja, né, que provavelmente deve ser malte, alguma coisa diferente, traz cheiros, assim, eles acabam usando casca de laranja, usa coentro, então são cervejas temperadas, assim, meio estranho para quem não está muito acostumado, mas cheirar uma cerveja do tipo Weiss, assim, por exemplo, você toma muito uma Paulaner e depois pegar uma Witbier e começar a sentir cheiro de coentro, cheiro de casca de laranja, é uma coisa que, a um primeiro momento, ou vai fazer você amar ou vai fazer você odiar. Então, essas cervejas, basicamente, elas têm esse cheiro, elas não têm muito cheiro de lúpulo, tá? Então, normalmente as cervejas de trigo, em geral, não tem muito cheiro de lúpulo. Elas têm de 10 a 20 de BU e elas podem ter um álcool considerável, elas podem ter um álcool um pouquinho só acima das convencionais brasileiras, 5,5%, de 4,5% a 5,5%. Então, são cervejas refrescantes. E, mais uma vez, ou você odeia ou você ama, que é uma vertente de cerveja de trigo diferente pelo aroma e pelo gosto também. Então eu escolhi aqui a Weissmann, que é uma cerveja de trigo tipo Weiss, da Bernardes daqui de Jundiaí, né? Como sou daqui de Jundiaí, puxar a sardinha para Jundiaí, claro. Então a cerveja tem 5% de álcool, uma cerveja refrescante. E vamos abrir aqui, vamos tomar um pouquinho dela aqui. Não fez muito barulho. Eu tô sem o copo específico para trigo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Cerveja aqui, ó, que formou uma espuma bacana, grande. A temperatura dela não tá estúpida. A cerveja de trigo, normalmente, a gente pode tomar elas assim, talvez uns 7 graus, 5 graus. São cervejas que você está tomando calor, então você pode tomar ela gelada, nunca estupidamente gelada para não perder todo o paladar. Mais de 5 a 7 graus, assim, ela tá ótima já. Então, você pode ver uma cerveja bonita, enxerga do outro lado. A princípio, assim, no caso dessa aqui, parece bem infiltrada, vamos dizer assim. E ela parece bem uma Pilsen. E no cheiro clássico, o cheirinho de trigo, assim que você toma uma cerveja, você coloca uma Pilsen e uma de trigo do lado, você consegue sentir, né? Quando você usa um malte de trigo, você consegue, dá pra sentir a diferença. E nesse caso aqui ela tem um pouquinho de cheiro de cravo, a banana não é nada acentuado assim, pelo menos na minha opinião. E vamos tomar ela aqui. Saúde. Cerveja gostosa. Eu particularmente não sou super fã de cerveja de trigo. A sensação passa muito rápido assim, ou seja, refrescante, muito refrescante. E a experiência realmente dela é mais ou menos como eu falei da Amazon Beer. Muito rápido, você sente o gosto rapidinho, desce, só fica aquele gostinho um pouco maltado na boca, mas não tem muita coisa além disso. Bom, espero que vocês tenham gostado, e se vocês forem beber não dirijam, se forem dirigir não bebam, e coloca no comentário aí qual estilo você gostaria de ouvir a próxima vez. Já falei sobre as Stouts, as India Pale Ales, e agora falando sobre as Weiss. E tem milhares de estilos aí pra gente poder falar. E é isso aí. Saúde. Até a próxima. Tchau.